Olá, amigos! Novamente aqui estou. Falamos no vídeo passado, primeiro vídeo que nós fizemos, né, sobre a introdução da doutrina espírita, né, que falamos sobre a existência dos espíritos, do espírito da gente, da alma, né? E hoje vamos falar mais aprofundado sobre a alma, o que é esse ser alma. Nesta opinião, a alma universal seria Deus e cada uma porção divina, da divindade. É uma variedade de panteísmo. O que significa essa palavra panteísmo? É uma palavra substantiva e masculina, né? Então, filosofia, puramente filosofia, né? Doutrina filosófica caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo, concebidos como realidades conexas ou como uma única realidade integrada. Então aqui vem uma outra questão mais aprofundada. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade depois da morte. Vou dizer, depois da morte, a alma continua vivendo. O corpo ali faleceu, mas a alma não. Esta doutrina, segundo a alma, é a causa e não o efeito. É a dos espiritualistas, né? Que acreditam que existe uma alma. Agora aqui, cremos mais lógico tomá-los em sua acepção mais vulgar. Por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. Que é o ser imaterial. Por quê? Porque ele não se deteriora, não morre. A alma não morre. O corpo físico morre, mas a alma não. Continua vivendo. E continua guardando a sua individualidade, né? Como o ser foi, quanto vivo será, quanto desencarnar, né? Ou como morrer, como dizem assim, né? Também. Agora vamos falar do princípio vital. O princípio vital da vida material e orgânica, qualquer que lhe seja a fonte e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. O princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias universalmente, né? Espalhando, e do qual cada ser observe e assimila uma parte durante a vida, né? E vamos ver aqui no 8º parágrafo que diz assim: seja como for, há um fato que não se poderia contestar, porque é resultado da observação e é que os seres orgânicos têm em si força íntima que produz fenômeno da vida, tanto que esta força existe que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela independe da inteligência, do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias em certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras, que é a espécie humana. Então, a espécie humana, ela vive na matéria
mas após a matéria se desfalecer, continua vivendo. Porque existe uma alma, não só uma alma, mas um ser inteligente criado por um Deus supremo. Aí diz aqui, evitar-se-ia igualmente a confusão, sentindo-se da palavra alma entre almas nos três casos, juntando-lhe em qualificativo que especificasse o ponto de vista sobre o qual a consideramos ou a aplicação dela se faz, seria então uma palavra genérica, representando ao mesmo tempo o princípio da vida material, da inteligência e do senso moral, e que distinguiria por um atributo como o gás, por exemplo, que a distingue juntando-lhe a palavra hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia então dizer, e talvez fosse a melhor, a alma vital para a alma espírita, para princípio da nossa individualidade depois da morte. Como se vê, tudo isso é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para entender. Segundo isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria a própria dos animais e homens, e a alma espírita pertenceria somente ao homem. Aí vem aqui uma espécie de explicação, né? Uma coisa mais profunda. Acreditamos dever insistir tanto mais sobre essas explicações quanto a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e sobrevivente ao corpo. A palavra alma, devendo aparecer frequentemente no curso desta obra, importava ser fixado no sentido que lhe atribuímos a fim de evitar qualquer equívoco. Vamos ao objetivo principal desta instrução preliminar. Então, preliminarmente, nós fizemos uma explicação, né, sobre a alma e o seu princípio vital. Então, sabemos que o Livro dos Espíritos é um livro filosófico, científico e religioso. Vimos aqui algumas colocações científicas, filosóficas, religiosas. No próximo vídeo, no próximo estudo, leremos sobre o item 3, que já fala sobre a doutrina espírita, como toda coisa nova, né? Aí vamos ver o que a doutrina espírita vai nos dizer nesse item 3, no próximo vídeo, né? Que faremos. Então, entendemos que o ser humano, ele não se acaba aqui. Por exemplo, eu estou aqui, aí chegou o momento do meu desencarne, tá?
Aí eu desencarno, mas eu vou continuar vivendo. Onde que eu vou ficar vivendo ainda, gente? No mundo espiritual. Então, temos amigos espirituais que nos vão acolher ao momento em que nós deixamos esse corpo físico. E tenhamos certeza que vamos ter, sim, os nossos amigos espirituais a nos acolher. Porque temos o quê? Um Deus que tudo pode e que é amor, que é inteligência suprema de tudo, de todos. Ninguém mais no planeta é mais magnífico, perfeito que Deus, né? Deus é maior, Deus é amor, é tudo de bom. Ele acolhe a todos, sem perguntar nome, né? Se você chegar, por exemplo, pensar assim, poxa, se eu tivesse a chance de falar com Deus, o que eu ia falar para Ele? Chegava lá, e o que eu vou falar para Deus? Você não precisava falar, porque Ele já sabe o que você sente, o que você pensa e o que você precisa. Porque temos um Deus que é amor, Ele nos acolhe. Ele vai dizer, venha meu filho, eu te recebo. E é isso, gente. Na próxima semana, vamos continuar o nosso estudo. No próximo vídeo, na próxima semana. Um grande abraço a todos. Espero que eu tenha esclarecido mais esse item que foi explicado para vocês, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.